No coração das ruas cinzentas de Birmingham, entre cigarros acesos com raiva e promessas quebradas pelo tempo, havia uma mulher que não apenas desafiava o mundo ao seu redor, ela o moldava. Seu nome era Polly Gray. E se você acha que os Peaky Blinders eram liderados apenas por homens de paletó escuro e navalha no boné, é porque ainda não entendeu quem era a verdadeira rainha da família Shelby. Polly não precisou gritar para ser ouvida, nem levantar uma arma para impor respeito, embora ela soubesse fazer as duas coisas com perfeição. Sua força era daquelas silenciosas, mas insuportáveis de ignorar. Como o silêncio que vem antes de uma tempestade, ela era o aviso e o impacto. E por trás de cada decisão importante, por trás de cada ascensão meteórica da família Shelby, estava sua voz, direta, afiada, incômoda, como a verdade. Ela era a bússola moral em meio ao caos, mas não uma bússola pura e ingênua. Polly conhecia as sombras, dançava com elas, mas sabia quando e onde parar. Tinha os 2 pés no inferno, mas mantinha os olhos no céu. Não era sobre escolher entre certo e errado. Era sobre sobreviver em um mundo que não dava espaço para fraqueza. E ninguém entendia isso melhor do que ela. Polly carregava nos olhos a memória de gerações de dor. Ela foi a mulher que criou os filhos dos outros quando o mundo decidiu que homens iriam morrer ou desaparecer. Foi ela quem segurou a estrutura da família quando a guerra levou quase tudo. Quando os homens voltaram, machucados, endurecidos, traumatizados, ela já estava ali, firme. Não para acolher com doçura, mas para manter de pé aquilo que eles juravam proteger, mas não sabiam como. Se Thomas Shelby era a mente da operação, Polly era o coração. Um coração que sangrava, mas que jamais parava de bater. Ela tomava decisões com frieza, mas chorava escondida por cada vida que se perdia. Era uma contradição perfeita, maternal e implacável, amorosa e letal, e isso a tornava infinitamente mais perigosa do que qualquer homem armado nas vielas de Small Heath. Mas havia mais em Polly do que estratégia e dureza. Havia espiritualidade. Ela não ignorava os sinais, não subestimava os presságios. Era intuitiva, sensível, conectada com um mundo invisível que escapava ao olhar cínico de Thomas. Enquanto ele jogava xadrez com os vivos, ela escutava os mortos. Sua fé era a única coisa que a impedia de enlouquecer ou de destruir tudo ao seu redor. No entanto, nem mesmo sua força era invencível. O desaparecimento de seu filho, Michael, a deixou despedaçada. Anos de busca, anos de silêncio, e quando finalmente o reencontra, o tempo entre eles é como uma cicatriz, sempre ali, sempre doendo. Polly não sabia apenas amar. Ela sentia com profundidade, e por isso, quando amava, se entregava por inteiro, mas quando era traída, destruía com a mesma intensidade. Ela via o mundo como ele realmente era. Por isso, muitas vezes discordava de Thomas. Enquanto ele via números e estratégias, Polly via pessoas. Ela não hesitava em desafiar o chefe da família, mesmo sabendo o risco, porque ela não se ajoelhava para ninguém, nem mesmo para o próprio sangue. E isso a tornou perigosa. Polly era política, era negociadora, era justiceira. Quando precisou matar, o fez. Quando precisou proteger, foi até o fim. Quando precisou amar, mergulhou. E quando precisou se vingar, bom, ela sabia como deixar uma marca para sempre. Se os Peaky Blinders chegaram onde chegaram, não foi só por causa das balas. Foi por causa dela, que sabia quando recuar, quando atacar, quando calar e quando falar. Ela era a muralha silenciosa, o conselho que salvava vidas e evitava guerras. Era o equilíbrio em meio à loucura de uma família que confundia poder com sobrevivência. No final, o que matou Polly não foi uma bala, foi a guerra entre os que ousaram ignorar a sua voz. A morte dela não foi apenas uma perda para o Shelby, foi o fim do equilíbrio. Porque quando ela se foi, algo essencial desapareceu. A consciência, a intuição, o toque humano no meio da frieza do poder. Thomas nunca mais foi o mesmo.
Nenhum deles foi. Polly Gray não era apenas uma personagem. Era a representação da mulher que aguenta tudo, que sustenta tudo, que salva todos e que, no fim, paga o preço mais alto, não por fraqueza, mas por amar demais. Ela não usava coroa, mas todos sabiam quem mandava. E mesmo morta, Polly ainda é a voz que ecoa em cada decisão errada, em cada ruína da família Shelby, porque a verdadeira força nunca some, ela só cala e observa. E quando o mundo dos Peaky Blinders desabou, foi porque a única pessoa que realmente sabia mantê-lo de pé não estava mais lá. Se você é fã de Peaky Blinders, este canal é o seu lar. Aqui cada detalhe importa, das estratégias de Thomas aos silêncios de Polly Gray. Análises profundas, curiosidades que poucos conhecem e histórias que vão fazer você enxergar a série com outros olhos. Então, não vacile como um inimigo dos Shelbys. Se inscreva agora!